Olá pessoal, Prof. Mari, mais uma aula de matemática junto com vocês. Estamos estudando o conjunto dos números racionais e especificamente nesta aula nós vamos ver a representação decimal de um número racional, vamos ver a representação geométrica e resolver algumas situações problema, tá legal? Vamos iniciar esse estudo dessa parte da apostila sobre números racionais lá na página 136. Nós vimos na última aula sobre o conjunto dos números racionais, sobre frações equivalentes, como encontrar frações equivalentes. E agora, na página 136, nós vamos continuar verificando como que a gente transforma, por exemplo, número decimal em uma fração em um número decimal, tá? Nós temos aí alguns exemplos nessa página 136. Olha só o primeiro exemplo, ó. Represente ou representar 12 quintos na forma decimal. Olha só o que ele fez. Percebam que aqui o livro, ele mostra uma divisão. Ele está dividindo o numerador pelo denominador, dividindo 12 por 5. Fazendo essa divisão, dá 2,4, ou seja, um decimal exato. Então, a fração 12 quintos pode ser representada pelo número decimal 2,4. Tá legal? Então, a gente transforma a fração em número decimal. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 37 terços, também na forma decimal. Bom, a gente tem que fazer a divisão, como ele está mostrando aqui para vocês. A gente vai dividir 37 por 3. Vai dar lá um resultado 12,33333, vários números 3. E se a gente continuasse essa conta, seria infinito a quantidade de 3 que nós temos aí. Então, isso deu um decimal periódico, uma dízima periódica, ou seja, o número 3 se repete várias vezes. A gente poderia representar essa fração 37 terços, assim, 12,333 e 3 pontinhos, ou seja, reticências, ou a gente poderia representar assim, ó, 12,3 e em cima do 3 um risquinho, para indicar que o 3 é um número que se repete infinitamente, tá legal? Então, para transformar fração em número decimal, basta nós fazermos uma divisão, tá legal? Então, nós fazemos uma divisão. Agora, e se a gente quisesse fazer o contrário? E se eu quisesse transformar um número decimal em fração? Bom, vamos imaginar que eu tenho aqui o número 2,5 e eu quero transformar esse número em uma fração. Eu estou fazendo o contrário agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse número como se ele não tivesse essa vírgula. Então, se a gente tirasse a vírgula desse número, ficaria 25. E o numerador da fração vai ser esse, 25. Na parte de baixo da fração, sempre vai ter o número 1. E alguns zeros seguidos desse 1. Quantos zeros? Nesse caso, vai ser um zero só. Por quê? Porque eu só tenho uma casa decimal após a vírgula, tá? Vou dar um outro exemplo. 7,32. Vou transformar em uma fração. Eu vou olhar o número como se não tivesse essa vírgula. Então, vai ficar 732. Embaixo, sempre vai o número 1. Quantos zeros vai depois do 1? É a quantidade de números que eu tenho após a vírgula. Eu tenho 2 números depois da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros. Então, o número 2,5 pode ser representado pela fração 25 décimos e o número 7,32 pode ser representado pela fração 732 divididos por 100. Legal? Então, nós vimos como transformar fração em número decimal e número decimal em fração. Na sequência, que é a próxima página, que é a página 137 do livro de vocês, vocês vão observar que tem a representação geométrica. A apostila, o livro de vocês, está explicando uma maneira de fazer isso, de encontrar uma fração dentro de uma reta numérica, como vocês estão observando aí essa reta. Ele está verificando como encontrar o número 2 quintos, ó, a fração 2 quintos. Como que a gente encontra essa fração nessa reta numérica? Gente, a minha dica faça o seguinte, pegue o número 2 quintos e transforme em um número decimal.
Como que a gente transforma fração em número decimal? A gente divide o numerador pelo denominador. 2 divididos por 5. O número 2 é menor do que o 5, então eu tenho que colocar um zero aqui e o 0, vírgula. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 20, 0. Então, a fração 2/5 dá um número decimal 0,4. Então, a gente colocaria lá na reta numérica, que está mostrando para vocês aí, entre o 0 e o 1, porque ele é um número positivo. Bom, 0,4, se a gente pensar que o 0,5 seria entre o 0 e o 1, então se a gente marcar o 0,4, ele vai estar um pouquinho para cá da reta. Então, aqui seria o 0,4, ou então a fração 2/5. Tá legal? A apostila nessa página está explicando um outro jeitinho de fazer, mas vocês podem fazer do jeito que preferir. Tá legal? Muito bem. Nós temos, se vocês observarem na página 135, voltando um pouco à apostila, um RA, tá, gente? E o RA, ele vai relembrar algumas coisas importantes relacionadas à representação geométrica, tá legal? Então, vocês podem fazer esse RA dessa página para praticar sobre representação geométrica. Já na página 138, avançando um pouquinho, está falando sobre resolver situações, problemas envolvendo frações. E aqui ele está dizendo que uma maneira de fazer isso é usando o fluxograma. Mas o que é um fluxograma? Nessa caixinha aqui do lado está explicando sobre isso, tá, gente? Então, o fluxograma é uma maneira visual de representar algumas etapas e elas são conectadas. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo de fluxograma. Mas qual seria o passo a passo para resolver uma situação problema? Primeiro, ler o problema. Depois, anotar as informações necessárias. Depois que eu anotei, eu efetuo os cálculos e então eu respondo os problemas. Tá? Vamos ver um exemplo de fluxograma na próxima página, que está na página 139. Olha só. Nós temos um exemplo aqui em cima de fluxograma e aqui, então aqui é um exemplo de fluxograma, tá vendo aqui? Exemplo de fluxograma. E aqui embaixo nós temos um exemplo de uma situação problema. Ali está falando que Maria, ela estava fazendo um bolo e utilizou 1 inteiro e 1/2 mais 2/4 de xícara de açúcar em vez de 2 xícaras. Então, será que a quantidade que ela usou está certa? Olha só o fluxograma que foi feito aqui. Então, primeiro foi colocado a situação problema. Nós lemos a situação problema. Depois, nós separamos as informações importantes. Então, resolvemos o problema e aí respondemos a questão, tá? Vamos resolver um problema juntos para a gente ver se a gente conseguiu pegar bem isso? Vamos nessa página mesmo resolver o problema número 2, que é esse aí que vocês conseguem observar, Comprei um jogo na promoção e paguei 4/6 do valor real. Meu amigo disse que pagou pelo mesmo jogo 2/3 do valor real. Aí a pergunta é, quem pagou o maior valor? Sabendo que o valor real era de R$100? Bom, então vamos resolver essa situação problema para ver se a gente entendeu. Tentando usar esse passo a passo que está indicando lá no fluxograma. Então, estamos na página 139. Vamos resolver o exercício 2. Então, primeiro item, eu li o problema. Agora eu vou separar as coisas importantes, Quanto eu paguei? Quanto eu paguei? Lá está dizendo que eu paguei 4/6 do valor real. O problema me dizia. E quanto meu amigo pagou? Então, ele também diz lá que o amigo pagou uma fração do valor real. Pagou 2/3 do valor real. Então, nós temos duas situações. A minha situação em que eu paguei 4/6 e do meu amigo. E o final do exercício diz que o valor real
era de R$100. Esse é o valor do original desse jogo, né? Bom, então se a gente pensar nesta nossa situação, eu tenho que calcular quanto é 4/6 de 100. E se eu for calcular do meu amigo, eu tenho que calcular quanto é 2/3 de 100, tá? Então, esse é o cálculo que eu tenho que fazer. Como que a gente verifica isso? Tem várias maneiras. Uma delas é pegando esse 100 e dividindo por 6. E o resultado dessa conta multiplicando por 4. Mesma coisa aqui, se eu quero resolver, eu vou pegar o 100, vou dividir por 3. E o resultado eu vou multiplicar por 2. Se a gente fizer esse cálculo e fazer 100 divididos por 6, vai dar um resultado para nós de 16,666. É uma dízima periódica, tá, gente? Se a gente dividir o 100 por 3, aqui embaixo, vai dar um resultado de 33,3, também uma dízima periódica. Só que além de dividir, o que eu tenho que fazer depois? Multiplicar. Então, eu vou pegar esse 16,6 e fazer vezes 4, que vai dar um resultado de 66, alguma coisa aqui, tá? E se eu multiplicar esse 33,3 por 2, que é a continuação aqui, né? Estou dividindo e multiplicando. Então, a gente vai ter lá 66,6, né? Ou alguma coisa. Percebam que deu o mesmo valor, tanto em um como em outro. Então, isso significa que essas frações, 2/3 e 4/6, são equivalentes, ou seja, dão o mesmo resultado. Isso significa que os dois amigos pagaram o mesmo valor no jogo, tá? Mesmo sendo frações diferentes, mas são frações equivalentes. Tá legal, pessoal? Muito bem. Então, para finalizarmos esta aula, a gente vai ter o seguinte. Vou pedir para que vocês resolvam os exercícios da página 141 do livro de vocês. Tá legal? Obrigada por me acompanharem mais essa aula e bons estudos!